O céu, espíritos, anjo da guarda, felicidade. Espíritos iluminados. Os espíritos iluminados são as almas das pessoas salvas que trabalham junto com os santos para a glória e o amor de Deus. Procuram na Terra pessoas que correspondam às suas possibilidades e querem ajudá-las a servir a Deus com alegria. Deste modo, desejam aproveitar e realizar todas as oportunidades que lhes confere o grau de sua santidade, de luz e poder. O espírito iluminado, ao encontrar entre os homens uma pessoa dotada espiritualmente, que corresponde às suas ações, tenta conquistá-la para as coisas de Deus através de inspirações. Se o homem, tendo boa vontade, se submete confiante a tal influência, na medida em que se desenvolve espiritualmente, se ampliam suas possibilidades e também mudam os espíritos que o acompanham. Alguns espíritos, tendo cumprido suas tarefas, se afastam e em seu lugar vêm outros mais fortes para, enfim, moldar a base ao defensor definitivo e permanente da alma, que é geralmente um santo. O espírito do santo protetor. O espírito do santo protetor tem que corresponder com seu caráter e suas possibilidades ao caráter e à disposição do homem assistido. Um santo da alteza do grau de perfeição, alcançada por seus méritos, aurindo, por assim dizer, do capital que pela vontade de Deus lhe é permitido gozar, pode agir mais facilmente e mais rápido numa alma próxima e semelhante. No calor e na luz do santo protetor se desenvolvem no homem todas as boas inclinações que Deus plantou em sua alma. O santo torna-se protetor de um ser humano, ou sem o seu conhecimento, quando o homem sabe que, amparado pela graça merecida, seria capaz no futuro de fazer muito pela obra de Deus. Ou então, quando, tendo amado especialmente algum dos santos, lhe pede calorosamente essa proteção. Quando o homem na sua vida interior é instável e confuso, é que talvez não tenha ainda ao seu lado um protetor forte, ou pior, tem vários protetores, mas do mundo das trevas. Pois quando o homem não possui uma firme vontade para fazer o bem, geralmente triunfa nele o mal, ou, na melhor das hipóteses, assim permanecerá morno até a morte. Um santo não tem acesso ao homem que não possui a boa vontade e que nem mesmo tenta e nem faz esforço para tê-la. Por meio da oração e do amor a um dos santos, até o homem mais instável no começo pode conseguir para si um protetor tão forte que, sobre a sua influência, a antiga instabilidade e indecisão desaparecerão sem deixar vestígios. Para alcançar a proteção de um santo, deve-se rezar para ele uma novena livremente escolhida, iniciando-a ou encerrando com a confissão e a sagrada comunhão. E durante a novena, orar fervorosa e sinceramente ao espírito escolhido. Se a oração for sincera e a intenção for pura, muitas vezes acontece que no 9º dia pode-se sentir ao seu lado a presença do santo protetor. Uma pessoa dotada de vários talentos e interesses pode pedir a proteção de vários santos ao mesmo tempo, escolhendo-os de acordo com o tipo e categoria dos dons que sente dentro de si. No entanto, é mais fácil relacionar-se com aquele santo protetor a qual mais nos atrai o nosso coração. O santo patrono. O santo patrono, por natureza, não é o protetor na terra do seu acompanhado. Pode se tornar sim quando solicitado em oração. Antes que isso aconteça, o patrono conhece cada pessoa que leva o seu nome e pode tentar inspirar-lhe o desejo da sua proteção constante. A atuação do patrono, que se torna protetor da alma, é grandemente realçada e não termina com a morte. No dia em que a Igreja celebra a solenidade de um determinado santo, todos os bons resultados das suas ações na terra, durante o ano passado, são recompensados no céu, e o santo sai ganhando na glória. O aniversariante desce nesse dia aos mais baixos círculos do céu, onde recebe reverência e agradecimento das almas, a quais ajudou a alcançar a felicidade. Em tal dia pode ainda interceder junto a Deus pelas almas mais sofridas de pessoas que durante sua vida tiveram devoção especial a Ele ou que levavam seu nome.
É muito importante o oferecimento da Santa Missa pela alma do falecido no dia do seu patrono. No momento em que Deus cria a alma do homem, também lhe atribui o anjo da guarda. Este é um espírito cujos dons estão intimamente ordenados aos da alma a ser cuidada. O anjo da guarda. O anjo da guarda, sendo um ser unido a Deus e que compreende a Deus, possui um intelecto perfeito e independente. No entanto, para ser um companheiro inseparável do homem em tudo o que este vivencia, a mente do anjo da guarda possui a capacidade de adaptação a qualquer idade e nível do homem. Por isso pode-se dizer que o anjo da guarda cresce juntamente com o homem, embora obviamente o termo não seja exato. Se as pessoas soubessem viver mais plenamente a vida espiritual, sentiriam ao seu lado esse bem selecionado e amável companheiro. Desde a infância, passando pela meninice, juventude, idade madura até a velhice, poderiam conviver com ele como amigo inseparável e o mais fiel e mais devotado. No entanto, devido ao fato de que o mundo material obscureceu ao homem quase completamente o mundo espiritual, apenas uma criancinha conhece a comunicação maravilhosa com o seu anjo. Sorrisos quase imperceptíveis no rosto da criança adormecida refletem esse contato alegre. Com o passar do tempo, devido ao defeito e imperfeição da natureza humana, tal contato nítido se torna embaçado, e somente em casos muito raros o homem consegue restabelecê-lo. A preocupação do anjo da guarda com relação ao homem se limita a protegê-lo do que poderia lhe acontecer com a permissão de Deus. Em tais casos, o anjo da guarda tem o direito de intervir junto à providência de Deus e, intercedendo, pode preveni-lo de muitas coisas. No entanto, isso só pode acontecer se o homem, tendo a boa vontade, mesmo que inconscientemente, escute as instruções e alertas interiores do seu anjo da guarda. No que diz respeito à vida interior do homem, o papel e o dever do anjo da guarda é também guardar, registrar e recordar-lhe as inspirações e luzes enviadas por Deus através dos santos, inspirações que, sem a sua ajuda, o homem poderia esquecer e desperdiçar com maior frequência do que lamentavelmente isso acontece apesar da sua atuação. Visto que o anjo da guarda está sempre com o homem, este o expõe a grande dor, tristeza e angústia cometendo o pecado. Como uma criatura que ama a Deus com um amor consciente e pleno, o anjo odeia o clima do pecado. Pela vontade de Deus, entretanto, a sua união com a alma não é rompida nem mesmo pelo pecado do homem. Ao contrário da comunhão com Deus e com os santos, que é interrompida pela escolha consciente do mal. O anjo da guarda ama a alma humana, como a irmã gêmea, e deseja sua salvação o quanto antes, ao que inclusive está intimamente relacionada à plenitude da sua própria felicidade. Quando a alma está no purgatório, o seu anjo da guarda a espera ansiosamente no nível mais alto do céu destinado a ela, e que após a purificação também ela alcançará. Apesar do purgatório, a sua comunicação continua. O anjo da guarda, como o espírito perfeito, não pode sofrer com a alma, mas enquanto o plano de Deus não se realizar completamente com relação à alma, ele também não terá a felicidade completa. A plenitude da felicidade eterna do anjo da guarda nunca será maior do que a felicidade plena da alma a ele confiada. Em certo sentido, estão sujeitos à lei dos vasos comunicantes. Somente quando ambos atingirem o topo da felicidade eterna, o seu relacionamento mudará um pouco. A alma salva atingirá pelo conhecimento e proximidade com Deus o mesmo grau de inteligência que o anjo da guarda teve desde o início por sua própria natureza. Isso poderia se comparar à diferença entre irmãos, dos quais um é muito mais velho do que o outro. Na infância e na adolescência, esta diferença é marcante. No entanto, quando os dois excedem um certo limite de idade, ela se apaga completamente. O anjo da guarda nunca abandonará a alma salva da qual cuidava,
permanecerá com ela por toda a eternidade. O fio que liga a alma ao seu anjo da guarda é tão forte que somente a condenação da alma pode rompê-lo irremediavelmente. Se for o caso, Deus dará ao anjo órfão uma outra alma, e a memória daquela que, apesar de todos os seus esforços, de todas as graças e de ajuda de Deus, livremente escolheu o mal, desaparece completamente da consciência do anjo da guarda. A incumbência dos Espíritos Santos iluminados, além de cuidarem dos homens, é a adoração constante da Eucaristia na terra. Em cada igreja ou capela, onde é guardado o Santíssimo Sacramento diante do sacrário, além dos anjos, também diversos santos ficam de guarda revezando-se. Na maioria das vezes, é o patrono de uma determinada igreja que, com amor e glorificação, presta esta guarda de honra. Nem por um momento o Santíssimo Corpo e Sangue do Senhor ficam sem esta assistência invisível. Enquanto o reino de Deus não vier ao mundo, e enquanto o Senhor Jesus for prisioneiro apenas do tabernáculo, e não de todas as almas e corações humanos, até então a Igreja triunfante cuidará para que o Deus oculto no pão e no vinho nem por um momento fique sem ser adorado na terra. O mundo invisível inteiro é cheio de diversos tipos de espíritos. O espírito acolhido pelo homem, voluntariamente e permanentemente, se tornará o seu guardião, conselheiro, zelador e finalmente seu senhor. Estão enganados os que imaginam que qualquer pensamento, bom ou mau, são seus próprios pensamentos. Sem perceber, o homem sempre se inclina para ouvir as incitações do mundo espiritual, às quais cede ou não. Todos os desejos, pensamentos, ideias, toda a criatividade, independentemente da direção, enfim, tudo que um homem costuma considerar como seu, apenas lhe é sugerido pelo mundo sobrenatural, que o rodeia por todos os lados. Não há pensamento que surgisse por si mesmo em seu cérebro. O cérebro é apenas, por assim dizer, um receptor de ondas enviadas do além-mundo. Do discernimento e do livre-arbítrio do homem depende se vai aceitar e seguir uma determinada inspiração. Tanto os bons espíritos quanto os maus podem apenas aconselhar, persuadir e sugerir, mas não podem nos impor nada. A única propriedade real do homem, que nem mesmo Deus lhe tira, tendo uma vez a concedido deliberadamente, é o seu livre-arbítrio.